Oi, divas e divas, tudo bem com vocês? Gente, que vídeo especial, né? Primeiro de tudo, agradeço a todo mundo que assistiu o último vídeo no canal. Eu recebi muitas mensagens maravilhosas, né? De que a Maísa voltou, a Maísa tá aqui. E é muito gratificante receber esse carinho de vocês, tá? É muito bacana. O canal, ele virou um pouco misto, então eu vou separar ele em categorias, por exemplo. Então vai ter a categoria que eu vou falar apenas do SMD, vai ter categoria que eu vou falar de maquiagem, que hoje é o meu nicho, vai ter de tudo um pouco. Vamos ao assunto do vídeo, que é: qual foi a minha organização para 2026? Eu não sei se vocês lembram, mas no ano passado eu lancei um vídeo aqui no canal que eu falava que eu tava um pouco desanimada, assim, com 2025, né? Eu lancei no ano de 2024, então eu tava meio cansada de 2025. Era um ano que eu sentia que tinha muitos recomeços, e aí foi quando eu abandonei um pouco o canal. E para 2026 eu já sinto uma energia completamente diferente, sabe? Eu espero muito que 2026 seja um ano que eu consiga me organizar melhor, atingir, né, mais. Não tô dizendo que em 2025 eu não alcancei nada, mas 2025 foi um ano de sobrevivência pra mim. Vivi um dia, se eu acordasse, estivesse vivo. Viver aquele dia pra mim já tava o suficiente. Em 2026 eu já venho com um planejamento completamente diferente, né? Eu já venho com mais energia, com mais força, com mais metas, com mais objetivos. Então eu espero de verdade que seja um ano diferente, que as coisas fiquem melhores, que as coisas mudem. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês de tudo que eu tô planejando. Eu sempre fiz o Vision Board lá, o quadro de metas, inclusive até hoje eu tenho na capa do meu PC. Mas eu percebi que não fazia muito sentido pra mim, sabe? Apesar de energia, eu tô com muita vontade, muita energia pra 2026, mas eu não quero fazer uma pressão tão grande, porque desde o meu período de vestibular, e aqui o assunto é para os vestibulandos, né? Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio para entrar para a faculdade, eu estava muito obcecada, assim, em uma meta, em uma coisa absurda. E eu não queria viver isso novamente, sabe? Porque as recordações que eu tenho hoje é que foi um período de tanta pressão, tanta dor de cabeça, tanto sofrimento. Porque o meu período de vestibular, eu acho que é um assunto que eu posso vir falar agora para vocês, porque eu estou mais madura para conversar sobre isso, mas foi assim um período muito desgastante na minha vida. Gente, eu estudei tanto, gente, eu estudei igual uma cachorra. Eu sinto que eu priorizo muito mais uma boa qualidade de vida, né, um sono com uma boa qualidade, e eu sei que isso é contra dormir bem, dormir mal, por exemplo, é contra tudo que as pessoas que estudam indicam. Mas na época que você tá pro vestibular, que você é adolescente, que você é jovem, você entra em um desespero tão grande. Hoje já fazem mais de 5 anos desde que eu passei dessa fase, e eu teria feito de uma forma completamente diferente, mas falando a realidade, eu não tinha psicológico para encarar de uma forma diferente. Então eu fiz aquele momento do meu vestibular da melhor forma possível que eu podia naquela época. Mas eu sinto que agora, 5 anos depois, eu estou encerrando esse ciclo de tudo ser tão obsessivo, de eu precisar fazer muito. Eu tô fazendo, mas ao mesmo tempo eu entendo o meu corpo quando ele tá cansado. Ao mesmo tempo eu entendo como que eu estou, né? Se eu tô, hoje eu não estou muito bem, então eu não vou me forçar a fazer isso e a ser algo ruim. Eu vou tentar fazer pelo menos de uma forma que seja agradável, que seja bom, que eu consiga ser produtiva nisso, porque não adianta também, sabe? Eu não quis fazer vision board, eu não quis fazer quadro de metas. Daqui pro final eu vou mostrar pra vocês, porque eu tenho um caderno pra isso. Eu refleti muito sobre como foi o meu 2025. E realmente meu 2025 foi um ano de sobrevivência, assim, e eu revi alguns amigos que eu não via há muito tempo, algumas amigas também, e eu recebi comentários de realmente: mas tu mudou, tu tá uma pessoa diferente, tu tá mais calma, tu tá mais relaxada, então tu tá mais lúcida. Gente, pra mim a lucidez hoje, ela é assim, um pontapé inicial na nossa vida, sabe? Eu não quero mais viver de uma forma que eu não esteja lúcida. Eu não quero mais viver no ápice da loucura, do desespero, do exagero. Eu não quero mais isso pra minha vida. E se você tá aqui, eu aconselho você também a viver dessa forma, porque é muito gostoso, é muito gratificante quando você consegue ver que eu passei por momentos muito difíceis esse ano, mas eu consegui superar, não sozinha, claro, a gente não supera nada sozinho na vida, mas eu senti que tudo
contribuiu e o meu psicológico também. Pro meu 2025, a reflexão que eu trouxe é que a vida não é nada de como a gente planeja. Tanto que as palavras que eu quero levar pro meu 2026 é contemplação, que é o fato de você... Não é gratidão, porque a gratidão é aquele sentimento de você estar sempre grato por tudo. Eu agradeço isso, eu agradeço aquilo, mas você só está agradecendo. Eu quero viver uma contemplação, então eu quero estar aproveitando, desfrutando daquilo que eu tô vivendo. E a outra palavra é contentação, que é uma coisa muito difícil para mim. Então, aconteceu isso aqui, que não foi do jeito que eu queria, não foi da forma que eu queria, mas eu quero estar contentada com aquilo, sabe? Eu quero, ok, foi dessa forma, então vai ser assim, vamos pro próximo, vamos embora, vamos mais à frente. Então eu quero estar muito, inclusive o meu 2026 vai ter muita leitura sobre o estoicismo, né, que é o fato de você estar presente naquele momento, viver aquele momento presente. Eu sinto que isso é uma coisa que eu não tinha muito em 2024 e 2025, gente, eu sinto que eu fui colocada num liquidificador e fui mexida, assim, e as coisas foram acontecendo, porque a frase que eu tive de 2025 foi que a vida não era como eu planejava. Nada de 2025 foi como eu planejei. Nada, eu tenho pontos positivos e pontos negativos que às vezes não vale a pena eu ficar contando aqui, às vezes eu posso até contar alguns pra vocês, porque pode fazer sentido pra vocês aí que estão no TCC, né, que estão se organizando aí com a vida acadêmica, mas, por exemplo, eu vou demorar ou é 5 anos ou é mais de 5 anos pra terminar minha graduação, e assim... Se a Maísa do começo da graduação soubesse disso, ela já estaria em desespero. Ao mesmo tempo eu tô vivendo e ainda existe a possibilidade de eu não conseguir entregar o meu TCC neste semestre. Porque é o que eu tô dizendo pra vocês, a vida não é como a gente planeja. Vão acontecendo coisas, vão acontecendo mudanças que a gente não vai entendendo e ao mesmo tempo que eu não consegui entregar o meu TCC em 2025, eu... fiz coisas que que eu não posso contar pra vocês agora, mas eu fiz coisas que pra mim teve um valor emocional assim muito maior do que em 2025, do que entregar um TCC, do que me formar, do que me graduar, sabe? Eu acho hoje em dia também que as coisas elas vão acontecendo no tempo que elas têm que acontecer. É o que eu quero trazer e lembrar pro meu 2026, sabe? O recadinho que eu deixo aqui no coração de vocês é que a vida não é como a gente planeja, mas isso não significa que a gente vai abandonar todo o planejamento. Se você estiver em uma fase que nem eu estava em 2025, eu abandonei completamente o planejamento. Gente, o meu planejamento era pegar uma folha de papel e nessa folha de papel eu escrevia tudo que eu precisava fazer no dia. O meu planejamento era, acordei, certo, vou fazer o que eu preciso fazer para viver hoje. Sabe? Eu não tinha meta, eu não colocava meta nem pro mês. Sendo que 2020, 2021, eu colocava meta do ano. Eu tinha uma lista de metas anuais. E hoje, em 2026, 2025/2026 final, né? Aí, eu quero colocar metas mais calmas, metas mais tranquilas. E não é aquela história de que, então não é uma meta. É uma meta sim. É uma meta eu colocar algo do meu dia a dia que eu quero ter uma mudança. É uma meta porque eu não vou ser reclamona em 2026. Eu acho insuportável ser reclamona. E eu tava em um estado que eu tava reclamando muito. Gente, a gente também tem que se policiar, sabe? Você fala mal às vezes de coisas que você não precisa estar falando mal. E se você tá falando mal, vai lá e resolve aquilo e muda aquilo, sabe? Então, vamos mudar essa cabeça, principalmente a minha, eu tô mudando muito a minha cabeça em relação a isso. E eu quero, sim, coisas diferentes, eu quero mudar, mas ao mesmo tempo, se não acontecerem, faz parte. Eu não posso mudar o mundo. Né, eu não posso, na verdade até pode mudar o mundo, mudando por você. Mas aí é papo de coach e não vamos falar de coaches aqui. Pra finalizar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha organização. Esse caderno aqui, eu comprei ele no início de 2025. Ele foi um preço relativamente caro, na época que eu estava falida, sem dinheiro praticamente. Mas ele é um caderno com divisórias. E ele tem 4 tipos de páginas aqui diferentes, que eu inclusive comprei refil, como se eu fosse usar o caderno demais. E ele virou, em
para 2025/2026, ele virou meio que um caderno de organização de vida. E quando eu falo organização de vida, não é mais meus planos que estão aqui. A minha organização, é uma forma de eu ter, ao final do dia, ou no decorrer da semana, um contato comigo mesma, né, de voltar pra mim, de entender o que tá acontecendo. Eu vi vários vídeos no TikTok sobre isso, organização de vida. Eu sou muito usuária do TikTok, tá? Inclusive, meu TCC é sobre isso. E eu vou mostrar pra vocês porque é basicamente assim. Eu tenho uma folha, tá? E nessa folha, é por folha. Cada mês vai ser uma folha. Que eu vou mostrar desse lado, porque a outra página já tá bem preenchida, então eu não posso mostrar muita coisa pra vocês. Mas basicamente, eu tenho o título do mês e eu tenho o ano, né? Então eu coloquei aqui dezembro de 2025. E nessa primeira página, eu separei os 31 dias do mês de 2025. E eu, todos os dias, ou a cada 3 dias, eu tenho esse ciclo comigo mesma, sabe? Eu faço uma organização de tudo que eu faço durante aquele dia. Ou, por exemplo, eu faço uma ação, o que eu quero guardar, uma memória que eu quero guardar naquele dia. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma memória aqui que eu posso compartilhar com vocês. Então, no dia 10 de dezembro, eu voltei pro YouTube, que foi quando eu lancei o meu primeiro vídeo. E eu quero guardar isso de memória, para daqui a alguns anos eu conseguir olhar e lembrar de que isso aconteceu. E tem dia que a gente não tem memória nenhuma para guardar e tá tudo bem, mas eu coloco coisas que eu acho significativo para mim. Então, por exemplo, eu coloquei aqui no dia 17, a alegria do Senhor é a nossa força. Que teve um significado, foi uma música que eu escutei, gospel, e eu gostei bastante, e eu quero guardar de lembrança o sentimento que eu tinha enquanto eu tava escutando essa música, né, que foi um momento meio que, assim, de superação. Então, não vou falar sobre religião aqui, porque é algo muito pessoal, né, espiritualidade, eu acredito muito nisso. E então eu coloco aqui tudo o que eu acho importante pra mim, sabe? Pra guardar e pra eu lembrar. Às vezes é um café que eu tomei em um lugar diferente um dia. Então, tipo, tem um dia aqui específico que eu tomei um cappuccino e pra mim foi em uma cafeteria que eu queria muito guardar de lembrança. E foi muito significativo pra mim. E aí eu tenho a outra página, que ela é bem simples, eu ainda não preenchi. Então eu tenho uma parte aqui em cima que são metas, e aqui embaixo é um resumo do mês que eu vou escrever no final do mês. Então aqui, metas, esse mês, por exemplo, eu coloquei 3 metas específicas pra mim, né? Uma delas foi finalizar a escrita do meu TCC, então eu já finalizei a primeira etapa, então eu já considero que eu finalizei essa meta, porque agora são apenas ajustes, eu espero, né? Não vou confiar também. Coloquei uma meta pra minha lojinha. Se você não sabe, eu tenho uma lojinha de maquiagem que eu vendo aqui em Fortaleza, por enquanto, só aqui. E é Zion Make, eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês. E a outra meta foi ler 3 livros nesse mês, que foi um marco muito grande pra mim. Eu tô quase finalizando. Vai sair vídeo no canal sobre isso, sim. Porque esse mês, esse ano, eu sinto que eu voltei a ler, mas ao mesmo tempo eu me comparei um pouco e eu li pouco na minha cabeça. Eu li um livro por mês praticamente, ou menos, né? Eu tô fechando o ano com 11 leituras, o mês tem 12 meses, e eu queria ter lido mais. Eu acho que eu poderia ter lido mais, meu tempo de tela é muito grande. E eu queria mudar isso, então eu tô finalizando, tô lendo meu terceiro livro do mês, então eu acredito que vai ser uma meta que eu também vou finalizar. E eu não vou mais mostrar pra vocês minhas metas, essas foram as 3 aí, bem por cima no final do ano, né, que foi em dezembro. E a outra etapa é um resumo do mês, que é um momento assim que eu vou escrever o que esse mês significou pra mim, né, o que eu achei importante, o que eu quero lembrar, como se fosse uma carta futura, talvez. E essa vai ser a minha organização de 2026. Eu tinha mudado, eu tinha feito um que eu controlava o sono, botava hábitos que eu queria fazer durante o dia, como treinar, sendo que, assim, pra mim, eu tô guardando o papel aqui, tá? Pra mim, eu não acho isso tão importante hoje, né? Porque eu não gosto muito desse fato de você ter que colocar todos os dias o hábito, sendo que
nem todos os seus dias são iguais todos os dias. Eu acho que isso fala muito sobre a minha percepção de 2026. Então, eu pretendo fazer atividade física, mas eu não quero fazer isso ser uma obsessão todos os dias. Eu quero poder. Um dos sonhos, assim, que eu tenho e eu acho que eu posso compartilhar com vocês é que é muito simples, mas eu tenho isso desde a época que eu trabalhava CLT. Eu sempre gostei de tomar café da manhã em paz. Então, tranquila, montar o meu café da manhã ali, viver uma vida tranquila, com calma, sabe? E não tô dizendo que a vida não pode ter desavenças, não pode ter turbulências, mas pra mim, viver uma vida tranquila vale muito mais a pena do que, pra mim já é considerar um sucesso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da organização. Eu acho que, eu não sei se conseguiu ficar bem assim organizado pra vocês, mas se vocês quiserem ver mais sobre como eu me organizo, como que eu faço essa minha organização, vocês podem me seguir lá no Instagram, Maisa Lourenço, com 2 L's. E eu coloco lá algumas coisas, assim, apesar de o foco principal ser maquiagem, eu compartilho algumas coisas da minha rotina. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e beijo! Tchau! Até o próximo vídeo e feliz 2026 e até 2026, que esse é o último vídeo do ano, provavelmente. Um abraço. Mua, mua, mua.